Olá amigos, eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui uma mãe, a Tati, que ela é mãe do Enzo. Nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Tudo bom, Tati? Tudo bem, boa tarde, tudo certo? Tudo certo. Eu acho que é um tema muito importante para a nossa audiência ter conhecimento, porque eu creio que as pessoas não têm conhecimento do que são as neurodivergências, essas características que às vezes algumas crianças ou adultos têm comportamentos que são um pouco diferentes, o funcionamento de como a máquina deles enxerga, funciona e tem essa percepção. E é muito importante de nós trazermos nesse episódio alguns esclarecimentos e falarmos também um pouquinho sobre o trabalho que o Anglo faz referente a isso. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, tu tem uma neurodivergência, assim como o teu filho, que é um autismo com superdotação, e nós queríamos, para começar, explicar um pouquinho para as pessoas o que é isso. Certo, primeiro gostaria de me apresentar, sou Tatiana Isolani, moro e trabalho em Itapema, sou advogada há muitos anos. Eu digo que o Enzo veio a ser a minha cura, porque eu passei uma vida inteira sabendo que havia alguma coisa errada, alguma coisa diferente, não conseguia me encaixar. E o Enzo, com 3 aninhos, ele foi diagnosticado com autismo e a superdotação agora que está realmente revelando. Após isso, eu fui buscar informações, eu fui tentar entender, porque a primeira percepção é um susto. O que é o autismo? Porque há um olhar tão pesado em cima do termo, dessa palavra. E muitas pessoas acreditam nisso como sendo um retardo, um atraso. Tem, mas eu vejo como uma alteração de como vê a vida, de como ele enxerga as coisas, como eu enxergo a vida, e até para se entender, se compreender a questão sensorial. Então não é uma questão assim, ó, só a neurodivergência, é uma série de coisas, como posso dizer, é um espectro. Então pode ser, tem algumas crianças com algumas características, outras com outras, adultos hoje está tendo uma maior quantidade de diagnóstico que antes não existia, certo? E isso veio para mim me trazer conforto, porque eu me cobrava muito. Eu cobrava sobre minhas atitudes, meus comportamentos, dificuldade social. Tenho facilidade na comunicação, mas isso é uma questão formal. Uma coisa é você ter comunicação e outra coisa é você socializar. Tenho dificuldade para trabalhar com pessoas. Sempre fui demitida aí no meu histórico de vida. E hoje eu atuo sozinha, trabalho sozinha, amo o que eu faço. Eu realmente sou uma advogada estrategista de alta performance e eu amo muito o meu trabalho. Só que eu tenho que me enquadrar dentro das minhas características, da minha necessidade. E isso acaba, de certa forma, sendo uma adaptação. E quando você entende, conhece e sabe o que é esse espectro, vê que não é um bicho de 7 cabeças. Não. Na realidade, é só uma forma diferente que a minha cabeça trabalha. Exatamente, é muito importante nós ilustrarmos algumas coisas, como por exemplo, autismo não é uma doença, como tu bem mencionaste, é um espectro e tu pode estar inserido dentro dele em diversas áreas diferentes e tem várias características diferentes. São comportamentos diferentes, mas não torna a pessoa doente de hipótese alguma. E inclusive tem muita gente que tem preconceito em relação ao espectro autista, achando que o autista ele está subprovido de inteligência, quando na verdade nós temos autistas que são muito inteligentes. Pelo contrário, isso está associado a um grande poder de dedução, de raciocínio que ele tem. Mas eu acho que outra coisa que é muito importante também é as pessoas terem um conhecimento de quais são as características que te colocam dentro desse espectro, porque tem muita gente que daqui a pouco está nos assistindo que de alguma forma está e nem tem noção de que está, ou tem um filho que esteja e não tem esse entendimento, até para poder ajudar a própria pessoa, esse jovem, a ter um direcionamento, né? Porque eu acho que a pior coisa que tem é a pessoa ter dificuldade de se enquadrar ou de se encaixar dentro de um padrão que ela não consegue porque ela está em outro padrão. Assim, ó, primeiro, como eu disse, eu sou advogada, então eu não sou expert em realmente vir aqui dizer assim, ó, é isso ou aquilo, ou é esse. Não, eu posso falar sobre mim, tá? Para deixar bem claro. Quando o Enzo foi diagnosticado, o problema dele era, ele não possuía fala funcional. Ele tinha dificuldade na fixação do olhar, foi feito o exame Beira, porque daí descobriu-se que fisicamente havia uma alteração. É uma onda que tem do ouvido, que ali já também traz mais uma. Então é um somatório, tá? No meu caso, eu posso dizer que eu fiquei 9 anos com meu pé fora do lugar.
tá? Eu não sinto dor, eu tenho uma resistência muito forte à dor. Eu não tenho muita paciência, eu não consigo ficar em lugar fechado. Eu tomo banho com luz escura ou fico em ambientes em breu. Eu não gosto de luzes muito claras, me incomoda, me traz cansaço. Eu não tenho paciência com muitas pessoas. Se me interessa a conversa, eu realmente tu vai ficar aqui a tarde inteira comigo. Mas se é algo que não me traz, assim, que eu venha a que me interessar, eu não vou te dar a atenção talvez necessária. Quando eu sento para trabalhar, porque é algo que eu amo muito meu trabalho, eu posso ficar às 7 horas da manhã até às 10 horas da noite, eu não levanto. Eu realmente, eu trabalho de uma forma muito, chega a ser mecânico para mim. Eu tenho muita facilidade de forma com questões estratégicas e encontrar soluções. Só que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, na escrita de palavras. Pode ser o extremo, mas eu tenho disgrafia e descalculia. Eu não sei fazer cálculo. Eu troco palavras de uma forma muito simples, muito rápida. Questão de barulho, eu não assisto filme adulto. Eu não gosto, nunca gostei. Eu assisto só filme infantil. Até um problema lá em casa com meu marido, porque aí ele tem as séries que ele gosta, eu não acompanho. E se eu começo a assistir, eu durmo. Não tenho esse hábito, não. As músicas minhas são as mesmas. Se eu escuto uma música que eu gosto daquela música, eu vou escutar o ano inteiro ela. Então, porque me traz conforto, entende? E eu gosto tudo com muita previsibilidade. Eu não gosto de ser surpreendida em momento algum. No trabalho ou em casa, com meu marido, com meu filho, na escola. E isso que é legal do ângulo, tá? Porque o ângulo eu tenho essa segurança. Há uma comunicação muito positiva, há uma resposta imediata. Eu não tenho essa história de chegar e marcar para conversar. Não, se eu quero ir lá resolver, eu sento na hora e resolvo. E é essa segurança que me traz, entendeu? O espectro é isso. Por que as pessoas falam assim, eu tenho um pouquinho do... Tem. Porque é uma das características, entendeu? E dentro daquelas características que pode ser feito, busca primeiro um médico neurologista. Esse médico, ele vai encaminhar para uma neuropsicóloga. E ela que vai fazer aí toda a avaliação. Eu fiquei 5 dias com a doutora Cássia. Eu tenho que olhar ali o nome certinho dela. Foram 5 ou 6 dias indo direto. Quando eu comecei a conversar com ela e disse as minhas características, do como que era, o que não fazia, ela já viu que imediatamente eu tinha um transtorno. Porque quem está diagnosticando, avaliando isso, eles, na pessoa conversar, se pôr na anamnese, ela já consegue identificar. Depois disso, foi feito vários testes. Fiquei 5, 6 dias fazendo testes, até realmente vir todo descritivo e aonde o médico fechou o diagnóstico. Isso faz 4 anos, entendeu? Então, é muito recente. Eu ainda estou numa adaptação. Não é uma coisa tão comum assim. Você carrega algo uma vida inteira, né? Sem uma explicação. Se culpando, julgando você mesmo. Muitas vezes você não consegue concordar com as suas próprias atitudes. Pensa, por que eu agi daquela forma? E é algo que é automático teu. Tu não tem como ter controle. Depois, claro, que você tenha consciência, tu começa a fiscalizar mais. Mas mesmo assim é muito difícil, porque quando eu tenho gatilhos e eu perco meu eixo, aí eu me transformo, e daí não é legal. É bem complicado e eu fico imaginando que já é muito difícil para um adulto que já tem um conhecimento sobre como que funciona o seu comportamento e tem toda uma análise de ficar pensando, né, a respeito do que aconteceu, de por que aconteceu. Mas para um jovem, isso é muito mais complicado, porque ele ainda está se descobrindo, ele não tem uma base, então ele está tateando ainda o terreno. Então eu queria saber, tu como mãe, quais são as principais diferenças que tem num aprendizado para um jovem que tenha o espectro autista e que tenha essa superdotação? O que me incomoda muito com o Enzo é a rigidez cognitiva dele. Ele é meio teimoso assim, que ele acha que sabe, então ele não escuta ninguém. E isso eu sei que deu, né, acaba... Eu sei que isso é meu mesmo, mas eu aprendi a lidar com isso, então eu estou tentando ensinar ele a lidar com isso. Para fazer uma tarefa, alguma coisa, quando é para fazer, ele senta, ele faz do jeito dele. Na escola, o ângulo, houve a necessidade de aplicação numa prova adaptada, por conta das necessidades dele. Não era algo que eu gostaria que fizesse, tá? Conversei com a escola, houve uma modificação. Por quê? Hoje, a escola tenta adaptar, tenta trazer, só que ela ceifa. Ela acaba prejudicando a criança. Eu sei que a necessidade de uma adaptação tá?
Só que eu sei também que há uma necessidade de desenvolvimento de frustração, de desenvolvimento de socialização, dele se sentir pertencente pela atividade dele. Eu prefiro ter um filho, que é o 7, que é aquele 7 que ele vai conquistar e lutar por um 9, do que ter um filho que ele vai lá com uma prova adaptada, e para ele acaba sendo mais facilitada, ele vai ser um aluno 10. Então, assim, ó, eu procuro trabalhar com o Enzo com muita realidade. Ele tem que saber o que é as consequências, ele tem que saber que ele não tem que se quebrar para se sentir aceito, ele tem que ser ele mesmo. Eu tenho um pouco de cuidado dele por conta da rigidez. A rigidez é o que mais atrapalha ele. E a fala, muitas vezes, eu sei que ele tem algumas dificuldades ainda. Mas isso é trabalho. É trabalho, é mãe, é presença, é escola. Eu não jogo essa responsabilidade da escola nunca. Porque a escola, ela me traz o suporte educacional, tá? Mas lá em casa, o Enzo não dorme na casa de ninguém. O Enzo, ele convive com crianças, mas é sobre a minha responsabilidade. Para terem uma noção de como que é o relacionamento dele comigo, Natal do ano passado, é uma pessoa da família, eu fui passear e com ele chegou, mãe, eu quero uma espada. Eu disse que não ia dar espada. Ele disse, mãe, mas eu quero. Não vou dar. A pessoa próxima olhou assim, não, eu dou. Tu vai dar espada? Dou a espada. Quando foi ver o valor, ela viu que realmente por um pedaço de plástico era muito dinheiro. Eu na hora, não, pode deixar que eu pago, passei meu cartão. É dessa forma que eu ensino o Enzo. Passei meu cartão. Me voltei a ele, eu me abaixei na altura dele e falei, primeiro, tu não pode confiar em ninguém. Segundo, tá? Eu sou autoridade. Tu jamais tira a minha autoridade na frente de qualquer pessoa. Se eu digo não, você não tem que perguntar para outra pessoa. E terceiro, quem vai pagar essa conta é você. Eu vou tirar da tua mesada e até você não pagar o valor dessa espada, eu vou descontar de forma bem gradativa. Então eu explico, eu ensino o Enzo, ele sentindo na pele. Uhum. Ele tem que ter dificuldade na escola. Ele tem que se frustrar. Ele tem que passar uma dificuldade com os amigos, ele tem que entender o que é uma aposta, ele tem que entender o que é o risco disso. Ele tem que entender o que ele é ir contra uma determinação minha, ou uma vontade minha e do pai dele. Porque lá em casa a família é extremamente presente e unida. Não há programa de casal ou programa de criança, há programa de família. Quando você escolhe ter uma família, eu, na minha concepção, por tudo que eu passei, da minha infância, adolescência até a vida adulta, o mais importante de tudo isso é a base familiar. É isso que vai trazer o conforto para ele, é isso que vai trazer a segurança para ele, isso que vai trazer o conforto para ele crescer um adulto saudável. Mas aí eu digo que não é por conta do autismo, é por ser uma criança. Uma das dificuldades ali, como tu relatou, é dele ter essa percepção assim que eu sei tudo. É muito difícil isso no processo de aprendizado, até para aceitar que o professor está ali para estar corrigindo ele, para estar lapidando esse conhecimento. Qual a importância que tu atribui a uma escola que esteja preparado para receber um aluno que tenha essas características diferentes? E o que tu viu no ângulo de diferencial? Quando eu sentei com eles e disse que eu queria um tratamento igual para o Enzo, tá? E que ele ia ter que sentir na pele a questão da frustração, a primeira avaliação dele veio um 5. E até então ele não tinha tirado um 5 ainda. Ele chegou para mim desolado com aquele 5. Frustrado, triste. Eu falei, não, vamos conversar com a professora, vamos ver o que aconteceu. A professinha foi extremamente gentil. Ela chegou e disse assim, Enzo, o que eu vi que você teve dificuldade não foi nas questões que são mais complexas, são nas questões mais simples. O que faltou para ti foi atenção. Ele olhou para mim, como assim, mãe? Eu falei, sabe o que acontece? Muitas vezes tu tem tanta certeza do que tu sabe fazer, que tu passa a olhar rápido, e aí você vai lá e assinala, e você não presta atenção que às vezes não é aquilo que tá se perguntando. Então, o que eu vejo não é por ausência de conhecimento, é por comportamento, certo? E aí eu perguntei para ele, o que nós vamos fazer agora? Ele disse, mãe, eu vou ter que fazer com mais calma. Então, em qual escola que eu vou ter esse acesso de chegar, demonstrar um problema, eles serem parceiros, de escutar a voz da mãe, por mais que assim, está prejudicando o filho, não está facilitando, e ela realmente comprar a ideia comigo, fazer com que ele entenda que o problema não era uma questão de conhecimento,
mas era uma questão de comportamento para que ele fazer muito rápido as coisas sem prestar atenção. E era algo simples a se ajustar. E ele, como que ele vai aprender isso? Errando. Como que a gente aprende? Errando. Quando se fala em inclusão, se pensa muito assim em questão de acessibilidade ou outros tipos de mecanismos, mas inclusão é justamente isso, é de fazer tu se sentir pertencente àquele lugar. É as pessoas terem ouvidos para te escutar, para saber aquilo que está sendo a tua dificuldade, o como pode se construir um ambiente melhor para todos e que todos possam estar igualmente conectados dentro daquele ambiente. Uma coisa que me chamou muita atenção no ângulo, e foi esse o motivo que fez eu escolher a escola para o nosso filho, foi esse aspecto familiar. Nós vemos o ângulo assim algo muito mais do que apenas uma instituição. Meu filho já estudou em diversas instituições no Rio Grande do Sul, que nós viemos de lá, muito renomadas, assim, que a qualidade do ensino é muito boa, a estrutura é gigantesca, mas era um tratamento frio. A gente via assim que ele era só um número, a matrícula, número tal, e não era um indivíduo, um ser humano. E todo indivíduo ele é diferente, todo indivíduo ele é especial. Então, por exemplo, daqui a pouco algo que pro meu filho é dificuldade, pro teu não é. Da mesma forma, vice-versa. Então, tu ter uma escola que tá ali para ouvir, que tá ali para abraçar o teu filho, para passar um carinho, nós vemos que os professores têm esse amor, esse carinho, assim, como se fossem pais, mães, como se fosse uma extensão da família. Eu acho que isso que é o que torna o ângulo um ambiente muito diferente para todos. O ângulo não rotula, o ângulo acolhe, entendeu? Quando você pega uma situação de uma criança com insegurança, com às vezes uma frustração ou algum tipo de problema, que eu mesmo já por diversas vezes tive que acionar a escola por alguma coisa que estava desajustada, e já tive crises na escola e nem por isso eles não deixaram de acolher, escutar, tentar resolver, tentar acertar, porque somos seres humanos, né? Então, a vida toda nós passamos por isso. Nós temos que aí tentar resolver, acolher para ter uma família bacana, para podermos passar para eles o que nós queremos é valores. Então, assim, ó, o que o ângulo me apresenta? Primeira coisa, instituição que preza por família, a questão da religiosidade, do Deus, do acolhimento, a base familiar, principalmente. O respeito, não importa, aqui ó, cada um tem a vida que quiser fora de lá. Ali dentro são profissionais excelentes. Eu amo a Beca, é uma professora que foi professora dele muito muito novinha ele era. É uma pessoa incrível, de um conhecimento, de um coração gigante. E sabe, todos eles, a Beth, o Bruno, a Maristela, eu digo para ti, eu tenho total liberdade de sentar com eles e conversar. Vamos adequar? Está acontecendo isso, o que vocês me dizem? Hoje o Enzo trouxe essa situação, como que vamos resolver? Então, assim, ó, o como vamos resolver não é uma instituição fechada, marcando horário, para ver disponibilidade do professor, para ver a questão de agenda. Entendo que muitas vezes nós temos que adequar por outro dia, tudo certo. Mas o acesso que eu tenho, se realmente for necessário, a liberdade é total dentro da escola. Então falta muito essa humanização. O Enzo, todo mundo conhece quem é o Isolani. Todo mundo conhece. Ele é muito amado, ele é muito querido ali dentro. Ele é protegido, a questão assim, ó, da acessibilidade é tratar ele igual. É que ele tem que se sentir pertencente, é ele olhar para a prova do amigo do lado e falar assim, é igual a minha. Eu vou fazer, vou me dedicar para realmente ir bem como ele está indo. É o programa de leitura que tem. É do senhor alfabeto que tem a foto aí, desde ele muito pequenininho, já levou para casa. Sabe que teve no Infantil 13, Infantil 4, teve a formatura dele, que foi algo inesquecível para nós. Foi algo incrível, tá? Eu só tenho gratidão, porque eu tenho todo o acesso e segurança. Porque o pai e mãe que trabalham, eu digo assim, ó, eu poderia ter a escolha de ter uma pessoa em casa, num período, e colocar o Enzo na escola de tarde. Por que eu não fiz isso? Quais os valores que aquela pessoa que vai estar acompanhando o crescimento do meu filho vai estar ensinando para ele meio período? Tempo que eu não consigo ficar. Então, a nossa escolha foi, eu vou levar para uma instituição correta, uma instituição séria, que fala a mesma língua que eu, que entende as necessidades, mas não ceifa o desenvolvimento da criança.
Eu posso ter ali uma criança que é brilhante, que quer viajar, quer realmente crescer, quer sonhar. E aí eu vou rotular essa criança? Eu vou engessar? Então, quando a escola me dá essa liberdade e acredita no intelecto, no desenvolvimento e nas habilidades do meu filho, eu não tenho que pensar 2 vezes para fazer a escolha. Entendeu? Exatamente. Eu acredito muito que a inclusão, como a palavra mesmo fala, é sobre incluir, né? Então, incluir, eu não acho que tu tratando uma pessoa diferente, tu está incluindo ela em lugar nenhum. Tu está, inclusive, colocando um rótulo. Olha, o Thiago é diferente dos demais, ele tem um tratamento diferente, ele não é que nem vocês, ele é outra coisa. E isso não é inclusão. Isso daí é tu ver uma separação, ainda mais num ambiente, por exemplo, infantil. Vamos pegar ali as idades iniciais, né? Os ensinos fundamentais. Então ali está uma formação de caráter daquelas crianças. Então eu vou olhar assim, não, o fulaninho é diferente, o fulaninho ele anda sozinho, o fulaninho ele faz outras coisas, tudo pro fulaninho é diferente, então ele não faz parte do nosso grupinho. E isso tu tá separando as pessoas. E eu vejo que muitas instituições trabalham essa inclusão de forma de excluir o aluno Isso. diferente dos demais. Isso é péssimo, porque o aluno ele vai se sentir mal no ambiente, porque ele vai pensar assim, poxa, eu estou aqui sozinho e está todo mundo lá fazendo uma atividade. E eu vejo que o Anglo tem essa preocupação de trabalhar uma inclusão de forma que ele possa se integrar nessa sociedade. Sabemos que a gente cria os filhos para o mundo. Então esse é o ambiente que ele vai ter lá fora. Então quando ele estiver fora do colégio, no mundo real, ele já vai estar preparado para aquilo, porque ele foi criado nessa ambiência ali de como que as pessoas vão perceber ele. Então acho muito importante essa inclusão de verdade que o colégio proporciona. O Enzo tem 8 anos, certo? Ele é uma criança em pleno desenvolvimento. Só que o Enzo sabe da importância de uma família. Ele mesmo, com 8 anos, ele chega para mim assim, mãe, eu quero ter a minha esposa, eu quero ter os meus filhos. E eu sempre brinco com ele, ok, aqui é a casa do pai e da mãe. Você vai ter que conquistar, vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar. Eu explico muito o porquê da escola, o porquê da avaliação. Eu vejo pelas minhas dificuldades, eu consigo ajudar ele. Porque o problema quando eu era criança, como eu não tinha diagnóstico, eu carreguei muitos anos apelido nas minhas costas. Eram apelidos pejorativos, sofri violência, agressão. Então, como que eu vou proteger meu filho disso? Eu tenho que armar ele. Em que sentido? Autonomia, identidade, valores. É assim que a gente se arma. É assim que a gente ensina nossos filhos. Não é eu tentando facilitar a vida dele. Não. Eu tenho que fazer com que ele se frustre. Eu tenho que fazer com que ele saiba o que é um não. Eu tenho que saber o que realmente é uma consequência. Esses dias na escola, como ele está no contraturno, eles acabaram quebrando uma maquete, a Gangue dos Anões, que são 6 que acabaram quebrando a maquete de uma menina, acho que foi do 6º ano, e aí, não sei se foi o Bruno, a Beth, que chegou para ele, e agora, Enzo? Ele assim, agora temos que resolver, foi ele. Então, ele tem essa consciência de responsabilidade, ele tem essa visão de realmente de consequência. Qual foi a situação? Foram lá, arrumaram o isopor, corrigiram, refizeram a matrícula e a maquete, desculpa, ó, a troca das palavras. Refizeram a maquete e entregaram para a menina. Entendeu? Então, assim, ó, essa consciência que nós temos, como que eu vou estar criando uma criança? Para que eu vou estar criando amanhã esse adulto? Como que ele vai saber se portar? Ele vai ter consciência da responsabilidade? Ele vai ter consciência em relação ao saber dizer não? Ou se uma pessoa diz assim, olha, Enzo, não tá legal, chega. Ele vai ter essa consciência. E é isso que eu tenho que ensinar. Não é por conta de ser autista, que fique claro. É por conta de ser um ser humano em desenvolvimento. Nós precisamos hoje de pessoas com consciência, nós precisamos hoje de pessoas com empatia, nós precisamos hoje de pessoas com valores. Isso está se perdendo. E não é por conta do autismo. É a questão da inclusão, é a questão do respeito, é a questão dos valores. E o Enzo, ele tem, com 8 anos, pequenininho, eu posso dizer, meu filho tem essa consciência. Porque é isso que nós ensinamos, tanto eu quanto meu esposo.
Exatamente, inclusive em outro episódio estávamos falando justamente sobre os pais superprotetores e como eles prejudicam os filhos, em dois aspectos. Primeiro, que em relação a saber lidar com o bullying, com todas as coisas, porque isso aí são camadas de proteção, né? Aquela casca grossa que a gente vai criando e que precisa ter, porque se os pais interferem no processo, eles nunca vão ser autossuficientes em saber se defender sozinhos. E essa questão da responsabilidade, do caráter, de saber o peso das ações, se tu fez algo errado, que tu tem que pagar um preço por isso. Por isso que nós vemos muitos jovens inconsequentes, que nem os episódios aí da agressão aos cachorros, ou às vezes a gente vê profissionais, né, por exemplo, juízes. Que tipo de juízes que nós vamos formar, né? Que tipo de advogados que nós vamos formar? Então a pessoa vai utilizar aquele poder para exercer o reles prazer dela, ou ela vai ter a responsabilidade das suas ações? Então isso é muito importante, esses aspectos, e independente se a criança tem uma diferença, um transtorno ou não, acho que isso é papel do pai, da mãe, ensinar esses princípios. Qual a importância do colégio na socialização, no desenvolvimento social desse jovem que tem um transtorno, que tem uma diferença? Porque normalmente nessa parte da socialização ele tem um pouco mais de dificuldade. Qual o papel da escola que faz esse trabalho inclusivo no desenvolvimento social do aluno? O Enzo, quando nós chegamos na escola, ele não tinha fala funcional, tá? O que seria fala funcional? Hoje o dia amanheceu lindo. Ele olha lá para fora, o céu tá assim. Não, a terra, ele misturava tudo, ele não tinha uma fala funcional, ele realmente não conseguia falar, ele não conseguia se expressar. Até hoje ele tem uma certa dificuldade com isso. E a escola, por saber isso, ela coloca o Enzo no centro para forçar ele falar, para forçar ele ler, para forçar ele ter uma postura de realmente assim, ó, ele busca as dificuldades da criança, tá? E ele desenvolve isso com projetos. Tanto o projeto de liderança, o projeto do... Agora não me recordo por conta dos termos, mas sobre mim, projeto sobre ele, dos valores dele. Ele, esses dias, apareceu por uma questão assim de inferioridade. Eu disse, não, peraí, quem é você? Eu sou o Enzo. O que você é? Eu sou filho de Deus. Quais teus valores? Eu sou uma pessoa correta, eu sou justo. Então, seu filho, é isso que você tem que entender, sabe? Eu sou o Enzo, eu sou um ser humano de bem. Eu tenho meus valores e tenho meus princípios. E isso nós temos um olhar muito pesado em cima dele com o ângulo. Porque o ângulo, ele tem toda a programação dele, as disciplinas, as atividades lúdicas, as apresentações que eles fazem na escola. Eles tentam tirar o máximo da criança. As atividades que ele faz todos os dias, chega em casa... Nós temos atividade, temos a tarefa, ele tem uma Golden Retriever, né? Tem um Golden Retriever. Ele é extremamente ativo, ele anda de bicicleta, ele anda de skate, ele anda com a cachorra. Então, assim, a família e escola, não tem como a escola andar sozinha se uma família não for presente. E não tem como a família, de certa forma, estar presente, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus afazeres, né? Nos momentos que realmente deveria. E aí, sem a escola também já prejudica ainda mais. O ângulo, ele me traz uma estrutura no período durante o dia de base mesmo, com os projetos que tem, a questão do inglês, a questão da postura, dos livros, agora que tem o chá que eles estão fazendo. E só que ao mesmo tempo tem as atividades curriculares que são extremamente ativas, coerentes, são atividades que realmente ele participa, ele está presente, trabalhos em grupo, trabalhos individuais. Então, esse movimento que você vê faz toda a diferença no final para ele. Porque o Enzo, ele não está sendo avaliado só por conta das atividades que ele vai lá e faz a prova dele. O Enzo, ele é avaliado pelo comportamento dele, ele é avaliado no dia a dia, ele está aprendendo pelo comportamento, ele está aprendendo com o comportamento dele com os amigos. Então, a escola é muito presente nisso. Ela realmente está ali de olho, a quantidade de professores, auxiliares, eles dão suporte para ele.
E é isso que me faz, assim, ó, todos os dias acreditar ainda mais no ângulo, entendeu? Eu acho fantástico essa forma que eles têm de identificar os valores individuais de cada aluno e desenvolver esse potencial, fazendo esses ensaios na forma de trabalho, que nem tem trabalhos que meu filho já fez, que eles tinham que criar uma empresa e cada um tinha o seu papel. Então isso já é um ensaio para a vida real e eles identificam assim, ó, aquele ali tem um perfil para isso, aquele outro tem qualidades para essa outra área e ajudam o jovem a desenvolver e até se encontrar nisso, né? Então, quando o jovem vai chegar numa idade ali mais próxima ao vestibular, ele já tem um encaminhamento, né? Ele já teve um desenvolvimento, ele já tem aquela segurança de, olha, eu sou bom nisso, eu sou capaz nisso. E é legal essa questão que eles fazem também de desenvolver as dificuldades, né? Então, por exemplo, ó, o jovem tem dificuldade de falar em público, vamos botar ele a falar mais em público. Ah, ele tem dificuldade em trabalhar com os colegas, então vamos fazer ele depender mais dos outros para ele conseguir fazer esse trabalho. Eu admiro muito a forma com que eles fazem isso, porque isso traz resultados além do feijão com arroz, que a gente chama assim, do acadêmico, porque o ensino ele vai muito além da questão de tu aprender o português, a matemática, de todo esse conhecimento que tu carrega para a vida. Sabemos que existem, obviamente, os probleminhas, bullying, coisa em tudo que é instituição, mas nós vemos que no ângulo isso daí é quase que inexistente. Eu atribuo muito isso à metodologia de princípios e valores cristãos que são impressos pelo colégio. Eu queria saber, tu como mãe, qual que tu acha o diferencial de ter princípios e valores cristãos alinhado com a metodologia da escola? É a base, né? É a base, não adianta. Esses dias quem passou vergonha com isso fui eu, tá? Houve uma situação de uma amiga, eu falei, tá, mas ela é morena, é loira? Ele olhou pra mim, qual que é a diferença, mãe? Eu, ok. Ele disse, mãe, somos todos iguais. E é assim que a escola ensina, tá? Então não é porque loira ou morena, é só que foi algum comentário, né? É loira ou morena é isso? Porque ele disse que, tava gostando de uma menininha que não sei o quê, que... Eu falei, olha, não pode namorar, tu sabe que tu é muito novo, tu vai ter tempo pra tudo. Mas é loira ou morena? Ele, qual que é a diferença, mãe? Isso vai mudar alguma coisa? Enquanto você escuta isso de uma criança de 8 anos e você vê o nível de consciência, né? É o que realmente a escola está privando, sabe? Ali são todos iguais. E ali os valores vão muito além de uma imagem, vão muito além de... O Enzo teve algumas dificuldades na escola por conta, assim, ó, às vezes aceitação, às vezes por crianças. Tem crianças que são ensinadas de uma forma, outras de outra, tem uma base familiar e outra de outra, e tá tudo bem. E o que eu ensino muito a ele é não precisa se quebrar para caber, tá? Mas quando você vê uma postura dessa, num comentário desse, de um menininho de 8 anos, então eu acho que estou acertando, né? Mesmo ele me corrigindo. Vejo que o colégio ele trabalha muito com uma extensão dos valores e princípios que nós temos com o nosso filho dentro de casa. E um grande temor dos pais é saber assim, nossa, eu cuido do meu filho até aqui, eu zelo por ele até aqui, eu ensino ele dessa forma até aqui, mas ele vai passar a maior parte daqui a pouco do dia dele dentro do colégio. E o que está sendo ensinado para ele dentro do colégio? Qual o princípio que está sendo ensinado para ele dentro do colégio? De que forma que ele está sendo essa extensão da família naquele local. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, porque é uma escola religiosa, Só que não existe uma doutrinação, tá? São duas coisas bem diferentes. Ali uma questão é respeito, a igualdade, a empatia. Então, assim, ó, as bases que eles trabalham são bases religiosas, só que é muito distante de uma doutrinação. Tem a questão do momento que eles fazem da oração, da gratidão, mas eu faço isso com meu filho todo dia em casa. Todas as noites nós dobramos o joelho, eu, meu marido e meu filho, para agradecer. E então, se é essa mesma metodologia que eles utilizam com ele, que é a mesma que eu coloco na minha casa, qual que é o problema? Então, assim, ó, há às vezes uma deturpação, é uma escola religiosa. Eles respeitam todos. Não há uma distinção por sexo, cor, por conta, assim, ó, de opção. Cada um faz o que quiser ali fora. E tá tudo certo, tá? Só que a bandeira que eles levantam, principalmente é o respeito. Então, se todos que estão ali se respeitarem, andarem de mãos dadas, irem com o mesmo objetivo de criar bons cidadãos, pessoas de bem, pessoas de caráter,
pessoas que realmente vão cultivar a família. Para mim é isso que eu quero. E é isso que eu busquei, e é por isso que eu estou no ângulo, já faz desde 2022. Entendeu? Exatamente, as pessoas confundem muito a questão de princípios e valores cristãos com religiosidade. Por exemplo, dentro dos princípios está amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que isso em alguma esfera vai ser negativo? Estou falando que tu tem que tratar a pessoa que está à tua frente como tu gostaria que te tratasse. Nossa, isso é um princípio que só por esse aí já vale tudo. E se nós formos pegar por pesquisa, eu sou um cara que eu gosto muito de dados, se a gente for pegar a população encarcerada do Brasil, todos que passaram por algum contato com os princípios cristãos tiveram uma melhora no seu comportamento, tiveram melhores índices de recuperação, de reintrodução na sociedade. Então é algo que comprovadamente só traz benefícios para as pessoas. E eu posso falar também como pai que o ângulo não tem em hipótese alguma, qualquer tipo de doutrinação religiosa para ninguém, é apenas a aplicação de princípios saudáveis para a vida, como respeito, no caso dos meninos, respeito às mulheres, respeito à hierarquia dos professores, dos mais velhos, somente princípios benéficos para a vida. Como é que tu visualiza essa questão do encaminhamento? Hoje o Enzo está no começo da sua caminhada acadêmica, mas numa parte mais próxima ali a um vestibular. Tu acredita que há alguma diferença do aluno que tenha algum tipo de inclusão para o aluno que não tenha para esses objetivos? Muda alguma coisa no preparo? Como é que funciona? Assim, na minha visão, sendo autista, sendo com TDAH, se a criança ela tem uma boa base familiar, o céu é o limite. O método que o ângulo ele estabelece, que é o método Aspiral, que vai desde novinho vindo no conteúdo, aprofundando. Então, essa cadeia que se monta, para ele é extremamente benéfica, sabe? Porque ele realmente tem essa construção, né? Gradativa da questão educacional. Mas o que adianta eu ter muitas vezes a questão educacional e não ter uma base de princípios com meu filho, né? Que adulto que eu vou estar criando? Então, eu não vejo a questão do autismo como um empecilho, tá? Eu entendo que eu passei o meu diagnóstico faz 4 anos, então eu estava com 36, 37 anos. Por isso que o Enzo foi minha cura. Porque aí eu pude entender. Eu passei por toda a minha vida, toda a minha formação acadêmica, tudo. Eu passei por tudo que eu passei sem saber do transtorno. E cheguei. Só que a vida me impôs frustração. A vida me impôs desafios. Só que se não fosse isso, hoje eu sou grata a tudo isso. Porque tudo que eu passei formou a pessoa que eu sou. Sabe? As vitórias que eu tive e as consequências que eu tive foi tudo por conta disso. Por que eu vou ceifar meu filho disso? Hoje eu tenho condições de chegar e proporcionar para ele, graças a Deus ao nosso trabalho, tenho. Só que eu preciso fazer com que ele se frustre. Eu preciso fazer com que ele entenda o que são consequências. Eu preciso fazer com que ele entenda o que é responsabilidade. Qual que é a responsabilidade dele hoje? É estudar, respeitar, ouvir a professora, respeitar os colegas, cuidar das meninas. Essa é a responsabilidade dele. E ele, assim, amar a família, né, mãe? Assim, essa é a base, tá? Então, assim, ó, se eu tô ensinando isso para ele com tanto amor, quando se tem amor, quando se tem uma família envolvida, quando se tem uma escola parceira, não tem como dar errado. E mesmo que lá na frente dê errado, a minha consciência eu tentei. O que eu pude fazer, eu fiz. Exatamente. Sabemos que é fundamental para o desenvolvimento dos jovens a aceitação e o encorajamento pelos pais. Muitos pais, muitas vezes, pecam com seus filhos por não compreendê-los. E isso passa muito pela questão também de tu não ouvir o teu filho, porque todo filho, ele te mostra, ele fala, ele se comunica, pelo menos ele tenta uma comunicação contigo, e é papel dos pais escutarem seus filhos e irem atrás, serem interessados nesse sentido. Sabemos que hoje em dia, infelizmente, para muitas famílias, o mercado de trabalho é uma coisa que é muito complicada. Às vezes o pai e a mãe têm que trabalhar jornadas muito longas, não tem tanto tempo, mas é importante ter essa atenção. E eu queria saber, como papel de mãe, qual atenção que tu acha que os pais que têm filhos que estejam dentro do espectro autista ou de qualquer outro enquadramento diferente social
tem que ter essa atenção de que forma que eles podem escutar ou ajudar os seus filhos a trazer essa segurança, esse desenvolvimento nos seus lares? Eu digo que funciona na minha casa, tá? O Enzo, no início, ele tinha muita dificuldade de fala. E era um dos problemas trazidos pelo transtorno. Só que muitas vezes a gente tem que arrumar jeitos para acessar. É jogando uma bola, é conversando, é brincando. Ontem eu tava com ele, eu e ele, dentro da casa, correndo com um Nerf. Então, assim, eu tenho que participar do mundo dele. Porque muitas vezes os pais, eles se apegam ao telefone. Me desculpa, mas hoje o celular é algo que tá destruindo muito as famílias, tá? A mãe fica com o celular, o pai fica com o celular, o filho tá já com 8 anos, 10 anos, já tá com o telefone na mão e esquece de viver. Lá em casa eu resolvi isso. Eu comprei uma Golden Retriever, a Golden Terrier. Então, obrigatoriamente, hoje é regra, todos saem para passear com ela. Todos saem para cuidar dela. Todos saem para realmente conversar, que é o momento que a gente tem junto. Ele sai com o skate, vem da escola, primeira coisa, tarefa, sento com ele todos os dias. Ele tem um momento dele comigo. E uma coisa que o pai dele sempre ensinou para ele, não importa o que tu fez. Eu não quero saber assim em relação à gravidade. Eu quero saber o que você fez. Agora não é momento para eu te julgar do que tu fez ou não. A gente precisa saber para entender e resolver da melhor forma. Sendo para ser responsável, sendo para ir lá, se houve algum tipo de prejuízo, vamos resolver isso, você vai resolver. Só que essa conversa, essa confiança, ela não surge do nada. É uma construção. É a construção do escutar, de sentar com ele, de pegar um livro, sabe? De ter momentos com ele, de pegar a bicicleta, de ir lá jogar uma bola. Há quanto tempo que os pais não têm tempo de pegar e jogar uma bola com o filho? É muito importante os pais estarem presentes e acompanhar os seus filhos, porque isso aí vai ser fundamental no desenvolvimento deles e como vai ser essa construção, principalmente do emocional deles. Sabemos que muito das nossas características emocionais, elas são criadas, né, são fixadas na nossa infância, principalmente sobre essa interação que nós temos com nossos pais, que é a nossa base, né, a nossa principal e primeira base social que nós temos para a vida. E para a gente fechar aqui, eu gostaria que tu falasse para nós, na tua opinião, o que é inclusão e qual é o papel que tu acha que as instituições de ensino devem assumir diante desses jovens que têm essas diferenças e merecem essa atenção, mas principalmente um trabalho que não os diferencie dos demais. Assim, primeiro, não atribua culpa. Faça o seu papel, né? Não adianta eu chegar e cobrar algo de uma instituição, sendo que está faltando base. A escola é parceira. E isso eu digo para quem quiser escutar. A escola é uma instituição que está ali fazendo o papel dela, tá? De todos os sentidos, da melhor forma. Mas falta abraço, falta colo. Então, enquanto não houver uma aproximação real do papel de pai, mãe com criança, e trazer a responsabilidade, parar de julgar a culpa, parar de jogar a responsabilidade, ou parar de tentar compensar, sabe? Eu, no meu ver, se tem uma base sólida de uma família que realmente está ali por uma decisão, tudo dá certo. Às vezes tem algumas coisas que não saem como deveria, mas falta muito família. Hoje em dia nós estamos com uma dificuldade muito grande porque a tecnologia, a videogame, ela vem ceifando todos os dias as nossas famílias. E aí eu deixo a pergunta no ar, o que nós estamos fazendo, né? O que realmente eu estou fazendo para o meu filho? Eu estou sentada ali, ó, muitas vezes ele tá chamando, mãe, vem brincar, mãe, pega Nerf, né? Qual que é o meu papel nisso? Se eu não tiver essa proximidade do meu filho, como que daqui 5 anos eu vou querer cobrar um pouco de atenção dele? A vida passa e cobra. A escola, ela é fundamental em estar replicando os valores que eu ensino a ele, tá? Então, se realmente eu encontrei uma escola que consegue me escutar, que consegue ver a minha necessidade e falar a mesma língua que eu falo, me traz mais conforto. Só que a base de tudo isso é o pai e a mãe. E não importa se está junto, separado, não importa. Hoje em dia, a questão de casamento, de família, ou se for 2 pessoas, não importa.
O importante é o que está se destinando para aquela criança. Como que realmente está sendo enxergada? A criança está sendo enxergada de verdade ou só o tempo está passando? Concordo com tudo que tu disse e eu acredito que inclusão é respeito, é respeitar as diferenças e eu acho que é muito importante falarmos também como pais aqui nesse programa que muitas vezes os pais eles querem se realizar nos filhos e acabam não respeitando as individualidades dos seus filhos. Todos os filhos têm o seu temperamento, têm a sua identidade, as suas características e muitas vezes, eu sou comunicador, eu falo muito, meu filho é introvertido, eu quero que meu filho se desenvolva, quero que ele se comunique, mas na verdade eu não estou respeitando a individualidade dele, que ele é mais calado. Então é importante os pais respeitarem, assim como as instituições, os pais respeitarem as individualidades de seus filhos. Mas eu te pergunto, será que os pais realmente estão conhecendo seus filhos? É uma boa pergunta. Aí passa por aquilo que tu falou, né? Dos pais saírem do celular e de fato pararem para ouvir, para se interessar, né? Ser pai não é apenas terceirizar o serviço com a escola, é estar presente. É isso aí. É isso aí. Mas eu acho que dito isso, né, encerramos aqui o nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente pela tua participação. Eu acho que é uma temática muito importante, muito atual, para que todas as pessoas tenham devido esclarecimento e saber que todos nós somos diferentes, mas todos nós devemos ser igualmente respeitados, tratados por igual. E eu acho que se todo mundo pensar assim, nós vamos criar uma sociedade muito melhor. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Eu acho que esse conteúdo vale o teu like. Coloque aqui nos comentários quais são as suas dúvidas sobre esse tema. Se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais. Obrigada.